Bom, gente, agora vamos falar de outro fator intrínseco, que é o potencial de oxirredução. O que é o potencial de oxirredução? Esse potencial, né, de um substrato, ele pode ser definido como sendo a facilidade de um determinado substrato perder ou ganhar elétrons. Então, ele é medido em volts ou milivolts. Qual que é a relação, então, do potencial de oxirredução com a concentração de oxigênio? Quanto maior o potencial de oxirredução, maior a concentração de oxigênio, tá? Lembrem lá, então, existem os micro-organismos aeróbios, que são aqueles que precisam de oxigênio para sobreviver, então eles estarão na superfície, tá? Existem os anaeróbios facultativos, são aqueles que podem sobreviver tanto em superfícies aeróbias quanto anaeróbias, né? Então, com oxigênio, sem oxigênio, ele vai sobreviver do mesmo jeito. Os microaerófilos são aqueles que eles necessitam de quantidades muito pequenas de oxigênio para sobreviver, ok? E os anaeróbios estritos são aqueles micro-organismos que não necessitam de oxigênio para sobreviver. Então, eles não ficam nas superfícies dos alimentos, tá? Então, como eu disse, quanto maior a concentração de oxigênio, maior o potencial de oxirredução. Como nós vamos entender isso? Né? Eu trouxe aqui para vocês o potencial de oxirredução de alguns micro-organismos. Então, os aeróbios, lembre que eu falei lá, maior quantidade de oxigênio, maior potencial de oxirredução. Então, temos alguns micro-organismos aqui, né? Pseudomonas, os micrococos, os bacilos, bolores, leveduras, que sobrevivem a quantidades com altas concentrações de oxirredução, tá? Os anaeróbios, então, eles sobrevivem lá a potenciais de oxirredução de mais 30 a menos 250, como, por exemplo, o Clostridium. Temos os anaeróbios facultativos, né? Sobrevivem, então, a potenciais de oxirredução de 100 a 350. Temos as enterobactérias, bacilos, estafilococos, algumas leveduras. E os microaerófilos, então, eles eles sobrevivem em ambientes, né, que têm potencial de oxirredução muito baixo, como, por exemplo, as bactérias lácticas, Campylobacter e entre outros, tá? Como que a gente vai relacionar aquelas bactérias lá com os alimentos? Então, gente, os alimentos, né, que têm potencial de oxirredução maior, né, são aqui na nossa lista o leite de 200 a 400, suco de uva, carne moída, suco de limão, tá? Então, esses alimentos têm uma alta quantidade tem um potencial de oxirredução muito baixo, muito alto, desculpa. Então, tem uma elevada quantidade de oxigênio. Então, ali vão crescer as bactérias aeróbias, tá? As que precisam de oxigênio para sobreviver. Beleza, quando estamos falando de alimentos que têm uma quantidade muito baixa de potencial de oxirredução, como as carnes in naturas e enlatadas, eu vou ter então uma quantidade de oxigênio muito menor. Se eu tenho um oxigênio muito pouco ou não tenho quase oxigênio, são as bactérias, são os micro-organismos anaeróbios que vão sobreviver ali naqueles alimentos. Certo, gente? Quando nós falamos, então, da composição química, a composição química é muito importante para os micro-organismos se desenvolverem, tá? O que é a composição química? São aqueles constituintes necessários para o desenvolvimento microbiano. Por exemplo, os micro-organismos precisam de uma fonte de energia. Podem ser os carboidratos, gorduras e óleos. Depende do micro-organismo. Uns preferem os carboidratos como fonte de energia, outros as gorduras, outros, enfim, tá? Cada um tem as suas preferências. Os micro-organismos também precisam de fontes de nitrogênio, aminoácidos, proteínas, nucleotídeos. Eles necessitam de fontes de vitaminas e minerais e também necessitam de água, né? Nós já falamos lá um pouquinho, lá quando estávamos falando de atividade de água, mas os micro-organismos, em sua maioria, necessitam de alguns constituintes, tá? Alguns precisam de mais fonte de energia, menos água, outros precisam de mais nitrogênio, mais vitaminas, menos sais minerais. Isso aí é uma variação muito grande, não tem como generalizarmos aqui, tá?
mas a composição química é extremamente importante para o desenvolvimento dos micro-organismos. Se eu não tiver composição química ali do ambiente, né, daquele alimento que ele está se desenvolvendo, se não for o que ele precisa, ele não vai conseguir se desenvolver. Então, eu preciso ter a condição essencial para o micro-organismo conseguir se desenvolver, tá? Outro conceito que é um fator intrínseco também são os antimicrobianos naturais. O que são os antimicrobianos naturais? São substâncias que são naturalmente presentes em alguns alimentos e elas têm atividade antimicrobiana. O que isso significa? Em alguns alimentos, os micro-organismos não vão conseguir sobreviver porque eles têm, esses alimentos têm essas substâncias que impedem, né? São antimicrobianos e impedem que outros micro-organismos se desenvolvam, tá? Como, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, alimentos, né? O cravo no cravo e na canela tem a substância conhecida como eugenol. Então, é um antimicrobiano. Possivelmente no cravo e na canela, os micro-organismos não vão conseguir se desenvolver muito facilmente. Claro que existem os que conseguem, né, gente? Mas como essa substância é antimicrobiana, ela consegue eliminar a maioria dos micro-organismos. No alho, temos a substância conhecida como alicina, tá? Que também é um antimicrobiano natural. Na canela, o aldeído cinâmico. No orégano, o timol e isotimol. Na mostarda, temos o alil isotiocianato. Na clara de ovo, temos a lisozima, a avidina, a conalbumina. No leite, temos a lactoferrina, a lisozima, a anisina, tá? E o sistema lactoperoxidase, tá? Que temos, então, a lactoperoxidase, o tiocianato e o peróxido de hidrogênio. Gente, vamos pensar. Temos as substâncias antimicrobianas no leite. Significa que no leite não vão sobreviver os micro-organismos? Não, tá? Não significa. Sim, no leite terão micro-organismos que vão conseguir, né, sobreviver ali, muitos inclusive, porque possivelmente essas substâncias antimicrobianas presentes no leite, elas não estão em uma quantidade tão elevada a ponto de conseguir inibir o crescimento de todos os micro-organismos. É claro que até certo ponto, essas substâncias vão conseguir agir como antimicrobianos naturais, vão conseguir impedir o crescimento de muitos micro-organismos, mas não de outros, tá? Então, muitos desses antimicrobianos naturais, principalmente esses aqui de temperos, né, são muito utilizados pela indústria, né? São extraídos óleos essenciais, né, os extratos dessas substâncias para a utilização também como antimicrobiano natural em outros alimentos, tá? Esses alimentos, eles têm os antimicrobianos em si, e se eles são extraídos, né, eles vão ser concentrados e potencializados. Então, se eu tenho ali um óleo essencial, que é um óleo concentrado, ou um extrato, né, do cravo da canela ali, que vai ser rico em eugenol, né, muitas vezes é possível extrair só as substâncias antimicrobianas, então eu posso extrair só o eugenol do cravo da canela, e aí eu vou pegar esse eugenol e aplicar em outros produtos como um conservante natural, tá? Como um antimicrobiano natural. O mesmo acontece, né, quando temos aí o óleo essencial de orégano, de cravo, né, já existe, o pessoal da indústria de alimentos já utiliza bastante, né, principalmente ali, o de orégano, por exemplo, né, para tentar fazer um antimicrobiano natural na produção de produtos cárneos, então são adicionados esses óleos essenciais muitas vezes. Existem muitas pesquisas de tecnologia que utilizam esses óleos essenciais em embalagens, tá? Para que a embalagem que fique em contato direto com o alimento tenha essas substâncias, né? Então, ali naquela superfície o micro-organismo não vai conseguir se desenvolver porque ele vai estar diretamente ligado a esse antimicrobiano natural, tá, pessoal? E
Alguns antimicrobianos naturais, eles atuam como uma barreira física, né? E são existentes, né, dos próprios alimentos, como as cascas de frutas, né? As cascas de frutas, elas protegem os alimentos. Então, são uma barreira física lá, casca da banana, né? Muitas vezes ali por fora eu posso ter a banana totalmente contaminada, né? A casca por micro-organismos. Se eu tirar a casca, a banana estará tranquilamente, né, saudável para ser consumida. É claro que isso depende, né? Tem níveis e níveis de deterioração e de contaminação, tá? Mas quando eu digo, né, antimicrobiano natural, a casca ela vai impedir que os micro-organismos consigam chegar até, né, a fruta muito mais rapidamente, certo? Também as cascas das nozes, né, são antimicrobianos naturais, as cascas de ovos, as películas das sementes e as peles dos animais, tá? Então, tudo isso age como um antimicrobiano natural, tá? Impedindo, né, como uma barreira física, impedindo que os micro-organismos contaminem os alimentos. E também temos os compostos químicos, que são os conservantes adicionados nos alimentos, né, a nível industrial. Como eu falei, podemos extrair lá das substâncias naturais lá, os óleos essenciais, os extratos e aplicar como conservante natural. Porém, muitas vezes isso é trabalhoso, isso é caro, né? E existem diversos tipos de testes para conseguir aplicar esses antimicrobianos naturais. Com relação aos compostos químicos, que são os conservantes amplamente utilizados pela indústria, porque já são utilizados há muito tempo, né? Eles são utilizados então como antimicrobianos, né? São os conservantes antimicrobianos, como os ácidos benzoico, sórbico, propiônico. Os nitratos e nitritos são antimicrobianos utilizados principalmente em produtos cárneos, né? Produtos curados, lá no presunto, na salsicha, linguiça, né? Curada. Então, nesses alimentos são utilizados os nitritos e os nitratos como antimicrobianos, tá? Então, para tentar reduzir o crescimento, o desenvolvimento dos micro-organismos. E também outros compostos químicos que são utilizados como antimicrobianos são o dióxido de enxofre e os sulfitos. Qual o maior problema, então, desses compostos químicos, né, como conservantes? Alguns deles podem ser substâncias, né, cancerígenas. Então, um alto consumo, consumo a longo prazo, já existem estudos comprovando isso. Então, por isso que hoje em dia existe essa tendência de tentar utilizar conservantes naturais, né, produtos naturais em substituição aos produtos sintéticos, né, os compostos químicos nos produtos alimentícios. Isso é uma tendência que está em desenvolvimento, então muitas indústrias estão tentando já modificar um pouco, né, utilizar esses conservantes naturais e substituindo, né? Só que o maior problema é que esses conservantes naturais muitas vezes não têm o potencial, a potência de inibição que os químicos têm. E isso é um problema, pensando como indústria, isso é um problema para a indústria, porque eu vou reduzir o tempo de vida útil do alimento que eu estou produzindo, tá, pessoal? Então, é aquela discussão que sempre vai ficar ali. E aí, eu vou usar um produto natural e vou reduzir a minha vida de prateleira, eu posso perder dinheiro, eu posso perder produto, ou então eu vou tentar utilizar esse apelo mais natural para vender melhor, para conquistar um outro público. Isso vai depender da indústria, do tipo de produto e das escolhas que são feitas, tá? Alguns conservantes são proibidos, né? Não podem ser utilizados porque já existem estudos, né? Os conservantes químicos, eles têm limites estabelecidos pela legislação exatamente por isso, porque em grandes quantidades eles podem causar doenças, ok?